Fala minha galera linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre forças intermoleculares, então já chega dando like nesse vídeo, compartilha com a tua galera, se você é novo por aqui se inscreve no canal, tá? E ó, eu tô deixando aí o link da minha plataforma na descrição do vídeo pra você clicar, fazer sua matrícula e vir aprender química completa com o meu método pra você mandar super bem nas provas, tá? Então vamos lá galera, olha só, em primeiro lugar, forças intermoleculares, inter significa entre, e temos a palavra moleculares, que vem de moléculas, tudo bem? Então são forças que são atuantes entre as moléculas. Elas têm uma intensidade menor do que as ligações químicas, a ligação iônica, a ligação covalente, mas ainda assim elas são forças, são interações que acontecem entre as moléculas, tá? E que são, em muitas das vezes, tá, responsáveis por explicar as propriedades físicas de muitas substâncias. Tudo bem, galera? Guarda essa maldade pra mim. Então vamos lá, gente, ó. A primeira força que eu quero conversar com você é chamada de dipolo-dipolo, ou ainda dipolo permanente, tracinho dipolo permanente, beleza? Essa força aqui, ela vai rolar entre moléculas que são polares. Aí tu fala assim, cara, mas como assim? Gente, se eu pegar como exemplo, aqui ó, o HCl, né, o cloreto de hidrogênio, você tem uma ligação covalente simples entre hidrogênio e cloro. Pegou a visão? Só que, gente, como hidrogênio e cloro são átomos diferentes, eles possuem eletronegatividades diferentes. Ou seja, o cloro, como ele é mais eletronegativo, ele tem uma capacidade maior de puxar para si os pares de elétrons do que o hidrogênio. Consequentemente, esses pares de elétrons ficam um pouco mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Em outras palavras, galera, a gente acaba tendo uma distorção da nuvem eletrônica. Tranquilo, galera? De tal maneira, galera, que como eu tenho aqui a nuvem deslocada para o cloro, como eu tenho aqui esses elétrons mais próximos, indo em direção ao cloro, mais próximos do cloro, o cloro, ele fica parcialmente negativo e o hidrogênio, então, galera, fica parcialmente positivo. Esse sinal aqui significa parcial, e quando eu falo que é parcialmente negativo é porque eu tenho um acúmulo de elétrons aqui nessa parte da molécula. E aqui, esse parcialmente positivo significa que eu tenho um déficit, uma deficiência de elétrons ali nessa parte da molécula. Então você já entendeu que aqui ó, no cloro nós temos ó, uma carga parcialmente negativa, já que o cloro, gente, ele é mais eletronegativo, e o hidrogênio, minha galerinha linda, ele tem aqui ó, uma carga parcialmente positiva. E aí, como os opostos se atraem, isso é o que a gente vai chamar de dipolo permanente. Dipolo permanente, a parte negativa de uma molécula atrai a parte positiva da outra. E assim, gente, sucessivamente. O nome dessa interação, dessa atração, dessa força que vai rolar entre essas moléculas polares, beleza? E aí a gente vai chamar isso aqui de dipolo permanente. Por que a palavra permanente, galera? Porque como eu tenho dipolos aqui, eles são dipolos permanentes, tá ligado? Eu tenho diferença de eletronegatividade para manter a existência desses dipolos. Tudo bem até aqui, galera? Então essa interação entre moléculas polares que a gente vai chamar de dipolo-dipolo ou ainda dipolo permanente, tracinho, dipolo permanente. Pegou a visão, né? Agora, existe uma outra força intermolecular chamada de dipolo induzido, tracinho, dipolo induzido. Aí tu fala assim, Cabral, como é que é isso? Vamos lá, gente, ó. A dipolo induzido, traço dipolo induzido, é uma força que vai rolar entre moléculas que são apolares. Beleza? Ela também é chamada, galera, de dispersão de London, tá? Vou até comentar isso aqui daqui a pouco com vocês. Mas London, ele admite a existência dessa força pelo fato de ser possível a gente liquefazer um gás. Como assim, gente? Liquefazer um gás é você literalmente pegar esse gás, aplicar uma pressão, reduzir a temperatura e fazer com que ele passe para o estado líquido. Mas peraí, Cabral, eu aprendi que no estado gasoso a gente está muito separado e no estado líquido a gente está mais juntinho. Então tem que existir uma força, mesmo por menor que ela seja, que mantenha esses caras juntinhos no estado líquido, não é real? E aí isso vai rolar, por exemplo, aqui, ó, entre as moléculas do N2, do gás nitrogênio. Você sabe muito bem que é possível liquefazer o nitrogênio líquido, que é muito utilizado na culinária, por exemplo, para resfriar muito rápido. Você sabe muito bem disso. E aí se liga, galera, ó, como o nitrogênio é do grupo 15 da tabela periódica, tá rolando uma ligação covalente tripla aqui, ó, entre esses dois nitrogênios, ou seja, eles estão compartilhando 3 pares de elétrons. E aí os químicos
acreditam que por alguma razão, em algum momento, é coisa de momento, é momento. Essa nuvem, cara, ela sofre uma pequena distorção. Não é muito não, tá vendo? Ó, é uma pequena, é uma distorção menor se você comparar com o dipolo permanente, tá vendo? Mas essa distorção pequenininha que rola, até porque os elétrons se movem, né? Você concorda comigo que já é suficiente para a criação de dipolos. Dipolos permanentes, Cabral? Não, dipolos momentâneos, tá? Coisa de momento, beleza? E aí, gente, a polarização momentânea de uma molécula, olha que doideira, a polarização momentânea de uma molécula acaba induzindo a polarização momentânea também de outras moléculas. Então, ó, essa parte negativa começa a repelir os elétrons lá, ó, na outra direção. Vai pra lá. E aí faz com que esse nitrogênio acabe ficando parcialmente positivo e esse aqui acabe ficando parcialmente negativo. Então, por que o nome é dipolo induzido? Porque a criação de um dipolo induzido e momentâneo, um dipolo momentâneo aqui numa primeira molécula, induz a criação de dipolos momentâneos em outras. E aí, galera, é aquilo que você já sabe, né? Essa parte negativa aqui de uma molécula interage com a parte positiva da outra. E assim, galerinha, sucessivamente. Agora, gente, você acha que esses dipolos duram permanentemente? Ou é coisa de momento, hein? Fala pra mim, tu fala assim, Cabral, é coisa de momento? Por esse motivo que se você olhar o nitrogênio líquido, ele já volta pro estado gasoso muito rápido, porque a força ela não é tão intensa assim pra manter as moléculas lá agregadas ali juntinhas ali no estado líquido. Pegou a visão, galera? Guarda essa maldade, tá? E aí se liga nesse danger, que é perigo em inglês ou peligro no espanhol, também é chamada de dispersão de London. Não esquece disso. Então, se aparecer na tua provinha dispersão de London, ele está se referindo a dipolo induzido, que é a força que vai rolar entre moléculas apolares. Suave? Vai lá, minha galerinha, dá aquele print maravilhoso. Vai, printa aí. Não esquece, hein? Printa aí, que eu ainda não acabei. Vai, printou? Então, gente, se você printou, vamos agora continuar, gente. Ligação de hidrogênio, tá? Vamos lá, galera, olha só. A ligação de hidrogênio ela vai rolar quando você tiver o fom-fom. Aí tu fala assim, o que é fom-fom? Vamos lá, gente, olha só. Duas coisas precisam acontecer pra eu falar assim, ó, aquilo ali é ligação de hidrogênio. A primeira coisa é, você vai ter o hidrogênio ligado diretamente a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Por que um deles três, Cabral? Porque esses carinhas aqui são os três mais eletronegativos da tabela periódica. Então o fato de você ter o hidrogênio fazendo uma ligação com eles, que são os três mais eletronegativos, a um deles ali, isso faz com que esse hidrogênio aqui, ele fique positivão. Então a primeira coisa é você observar ali, ó, esse hidrogênio que está fazendo ligação, que vai participar da ligação de hidrogênio, ele precisa estar ligado covalentemente direto a flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. E a segunda coisa que precisa acontecer é você observar esse mesmo hidrogênio sendo atraído por par ou pares de elétrons livres de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, se você vê isso aqui acontecer, ó, Cabral, tô vendo hidrogênio ligado a flúor, e aí eu tô vendo esse hidrogênio, ó, interagindo com um par de elétrons sobrando aqui do oxigênio. É ligação de hidrogênio? É ligação de hidrogênio. Cabral, eu estou vendo aqui, ó, esse hidrogênio ligado ao oxigênio, aí eu tô vendo esse par de elétron aqui, ó, atraindo esse hidrogênio que tá positivão. É ligação de hidrogênio? É ligação de hidrogênio. Cabral, eu tô vendo aqui, ó, o hidrogênio ligado ao nitrogênio, e esse hidrogênio que é positivão tá sendo atraído, Cabral, ó, por esse par de elétron aqui, ó, desse nitrogênio. Isso é ligação de hidrogênio? É ligação de hidrogênio. Então, duas coisas precisam acontecer. Em primeiro lugar, o hidrogênio tem que estar ligado diretamente a um desses três. E em segundo, esse mesmo hidrogênio precisa ser atraído por um par de elétron livre de um outro flúor, ou de um outro oxigênio, ou de um outro nitrogênio. Beleza pura? Então se liga nesses dedos, hein? Plim! É o que vai rolar aqui, por exemplo, entre as moléculas do HF, né, do fluoreto de hidrogênio. Aqui você tem hidrogênio fazendo ligação covalente com flúor, e o flúor vai ficar com um par de elétrons sobrando, já que o flúor é do grupo 17, tem 7 elétrons na última camada, fez uma ligação, então sobram 6 elétrons aqui, ó, livres, tá vendo? Aí, ó, o que eu já sei? Esse hidrogênio tá positivão, esse também e esse também. Mas como o flúor tem pares de elétrons e elétrons são negativos, vai rolar isso aqui, ó.
ó, vai rolar isso aqui. Esse par de elétron livre vai atrair esse hidrogênio da outra molécula que está positivão. Esse par de elétron livre vai atrair esse hidrogênio de uma outra molécula que está positivão. E por aí vai, ó. E aí essa brincadeira continua. Nome dessa interação, Cabral: ligação de hidrogênio. Tudo bem, galera? Guarde isso pra mim. Olha esse outro exemplinho aqui, ó. A ligação de hidrogênio também está presente entre as moléculas de água, tá? E que explica, por exemplo, as propriedades da água. Por exemplo, galera, ó, você tá vendo esse hidrogênio aqui que tá ligado diretamente ao oxigênio. E esse hidrogênio, ó, ele tá sendo atraído por esse par de elétron aqui. Então, o nome dessa interação, Cabral: ligação de hidrogênio. Cabral, mesma vibe, ó. Hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. E esse hidrogênio tá sendo atraído por um par de elétron de um outro oxigênio. Nome dessa interação, Cabral: ligação de hidrogênio. Inclusive, a ligação de hidrogênio pode até mesmo envolver substâncias diferentes. É o caso, é o que explica a interação entre a amônia e a água. Repara, aqui você tem o hidrogênio que está ligado diretamente ao nitrogênio. Primeiro pré-requisito foi satisfeito. E aí, tá vendo esse oxigênio aqui, ó, que tem esse par de elétrons sobrando? Esse par, vai atrair esse hidrogênio positivão. Nome dessa força, Cabral: ligação de hidrogênio. Agora, cuidado, gente. A ligação de hidrogênio não é chamada de ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é uma coisa, a ligação de hidrogênio é outra. Tudo bem, galera? Não confunda. Aqui eu vou chamar de ligação de hidrogênio. Não é ponte de hidrogênio. Tudo bem, galera? Vai lá, minha galerinha, dá aquele print maravilhoso. Eu ainda não acabei, eu tô muito empolgado hoje, galera. Vai lá, dá o print, hein? Então você printou, vamos continuar, minha galera. E minha galerinha linda e maravilhosa, temos também a interação íon-dipolo. O nome ajuda, tá? Cabral, dipolo é molécula. E íon? Íon são espécies químicas carregadas positivamente ou negativamente. Então a interação íon-dipolo é uma força que vai rolar a interação entre um íon e uma molécula polar, tá? E a molécula polar, galera, que mais aparece em prova interagindo com íons é a água. Cabral, aquela história, né, da água ser chamada de solvente universal, é exatamente isso. Então se liga só, galera, ó, temos aqui o Na+. Pegou a visão? Por que a água, ela cerca o Na+ desse jeitão? Bom, se você lembra, galera, a água, ela é assim, né, ó, tem geometria angular. Lembra disso? Lembra disso? O oxigênio, como ele é mais eletronegativo, oxigênio, é a parte negativa da água. E os hidrogênios que são menos eletronegativos, então, eles são a parte positiva. Beleza? Estão parcialmente ali positivos, tudo bem? Como os opostos se atraem, já que o oxigênio é a parte negativa, é o oxigênio que vai estar aqui, galera, ó, voltado com seus pares de elétrons ali pro Na+. Como o Na é mais e você tem aqui, ó, elétrons negativos, então vai rolar uma interação, ó, entre a molécula da água e o Na+. Nome disso, Cabral: interação íon-dipolo. Íon interagindo com uma molécula. Pegou a visão, galera? Foi mal, rabisquei aqui, ó. Dá pra ficar bonitinho? Beleza pura? E também pode acontecer envolvendo o ânion, tá? Problema nenhum. E aí, como os hidrogênios serão agora a parte positiva, vai rolar, ó. Já que o Cl ali é negativo e os hidrogênios estão positivos, os opostos se atraem, e aí rola uma interação entre eles. Nome dessa interação, Cabral, que envolve um íon, que no caso ali, ó, é o Cl-, e as moléculas de água. Interação íon-dipolo. Deu pra entender, galera? Na paz, né? Então sempre que você adiciona uma substância, tipo, sei lá, um ácido, uma base, um sal, que vai, cara, no caso dos ácidos, ionizar, ou no caso das bases e dos sais, dissociar gerando íons, a interação desses íons com a molécula da água vai ser do tipo íon-dipolo. Não esqueça disso, tá? E aí, galera, eu quero que você saiba comparar essas forças, porque você já vai ser capaz de fazer muitas questões só de você saber isso aqui, tá? Vamos lá, ó. Em primeiro lugar, nós temos aqui a mais forte, a mais intensa, como sendo a interação íon-dipolo. Em segundo lugar, um pouquinho mais fraca a interação íon-dipolo. Nós temos aqui, ó, a ligação de hidrogênio. Em terceiro lugar, dipolo permanente, que rola em molécula polar. E em quarto lugar, ou seja, a mais fraca de todas, é a dipolo induzida, a dispersão de London. Então ela cresce, a intensidade cresce assim, ó. Aqui é a mais fraca, aqui é um pouquinho mais forte, aqui é a mais forte, aqui é a mais fortão. Então a interação
íon dipolo, ela é mais intensa que a ligação de hidrogênio, que é mais intensa que dipolo, que é mais intensa que dipolo induzido, dipolo induzido. Suavidade, vai lá, minha galerinha, dá aquele print maravilhoso que a gente vai fazer agora questões, vai. Printa aí. Printo. Vamos continuar, minha galera. Minha galerinha linda e maravilhosa, se liga nessa primeira questão que falava assim, ó. Para as substâncias H2O e H2S, as forças de atração entre suas moléculas ocorrem por... E aí, galera, ó, muito cuidado, tá? Entre suas moléculas, ou seja, é água e H2S com H2S. Tudo bem, galera? Vamos lá, gente, olha só. Quais são as forças que rolam entre as moléculas de água, beleza? Como você já sabe. Gente, água interage com outras moléculas de água através da ligação, ó, ligação de hidrogênio, como você já sabe. Beleza, galera? Ó, ligação de hidrogênio. É aquela parada que a gente já viu, né? Opa! É assim, né? Ó, parzinho, pronto. Aí aqui, ó, assim, tá. Aí o que vai rolar, galera? O que você já sabe, vai rolar uma atração entre esse hidrogênio que está positivão com um par de elétrons sobrando do oxigênio ali de uma outra molécula de água. O nome dessa ligação? Ligação de hidrogênio. Agora, quando a gente fala do H2S, o H2S se parece com a água, né? Porque se a água é angular, o H2S também, já que enxofre, tá? Enxofre e oxigênio, eles são da mesma família. Não é real esse bilhete? Não é real? E aí, gente, ó, como o enxofre ele é mais eletronegativo, ele fica parcialmente negativo e o hidrogênio fica parcialmente positivo. Então você tem aqui, literalmente, a atração rolando, tá? Uma atração rolando entre moléculas. Olha aí, ó. Uma atração rolando entre moléculas que são polares. Tudo bem, galera? E aí o nome dessa atração, gente, que rola entre moléculas polares é dipolo-dipolo. Pegou a visão? Pegou a visão? Então o H2S é uma molécula polar. E aí como é que eu sei isso, Cabral? Você olhou aqui para o átomo central e tem par de elétrons sobrando ali, ó, é polar. Uma outra maneira de eu ver, galera, que é um jeito até mais correto, é olhar pelo método vetorial. Eu desenhar vetores e aí se existir um vetor resultante, significa que existe um momento de dipolo elétrico resultante, então a molécula é polar. Se os vetores se anulam, então não existe um momento de dipolo elétrico, tá? Significando que a molécula é apolar. Ou que ainda os elétrons se distribuem uniformemente ali por toda a molécula, tá? Quando isso acontece, a molécula vai ser apolar. Nesse caso aqui, a molécula é polar. Então, ligação entre as moléculas de água, ligação de hidrogênio, ligação entre as moléculas do H2S, dipolo ou dipolo permanente, dipolo permanente. Pegou a visão, galera? Então vamos lá, ligação iônica para ambas, não. Ligação de hidrogênio para ambas, não. Dipolo para ambas, não. Dispersão de London para ambas, não. Ligação de hidrogênio para água e dipolo para o H2S, sim. Dispersão de London rola entre moléculas apolares, não esqueça disso, tá bom? Então tá aqui, galera, ó, gabarito dessa questão, a letra E joga. Tranquilo, né? Agora, olha essa outra questãozinha bem interessante que falava assim, ó. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação do HX com a base NH3, dando origem a sais de amônio. Beleza? Ó, que é esse cara aqui. De acordo com a equação. Aí ele vira e perguntava, a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... O que você não pode esquecer aqui, galera? Ó, tá vendo esse camarada aqui, ó? Ele é um sal. E aí, galera, já que ele é um sal, tá? Quando ele entrar em contato com a água, ou seja, quando ele ficar aquoso, ele vai dissociar, gerando amônio, que é o NH4+, mais X-. E aí, galera, ó, aquoso, né? Deixa eu escrever bonitinho. Aquoso e aquoso. E aí você concorda comigo, gente, você vai concordar comigo, tá? Que a interação entre esses íons e as moléculas de vapor de água é uma interação íon-dipolo. É uma interação que vai envolver íons e um dipolo, ou seja, uma molécula polar, nesse caso a água. Como a gente já viu, né? Você vai ter aqui, ó, cátions e ânions. E é aquilo que você já sabe, né? Ó, as moléculas de água que tem geometria, né, galera?
angular, o oxigênio fica voltado lá pro positivão, e no caso aqui, ó, os hidrogênios ficam voltados ali pro negativão. Tudo bem? O nome dessa interação aqui é interação íon-dipolo. São íons interagindo com as moléculas de água. Pegou a visão? Então, galera, vamos lá. Ligações iônicas? Não. Interações de polo-dipolo? Não. Interações de polo-dipolo induzido? Não. Interações íon-dipolo? Sim. Ligações covalentes? Não. Então tá aqui, galera, gabarito, letra D de Jonathan joga. Suavidade? Vai lá, minha galerinha, dá aquele print maravilhoso? Vai, printa aí. Printa aí. Printo. Então, tchugu-tchugu-tchá, o Cabral vai me ensinar. Bom, minha galerinha linda e maravilhosa, eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Eu espero que você tenha entendido tudão, tá? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar. E se você é novo por aqui, cara, se inscreve no canal pra gente bater logo aí 1 milhão de inscritos, tá bom? E ó, pra você não esquecer, eu tô deixando o link na descrição desse vídeo. Clica agora. Faça sua matrícula e vem estudar na minha plataforma com o melhor método de aprendizado da química da internet brasileira. E eu tenho certeza, cara, que a química vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças pra vocês. E tu vai chegar tranquilo, tirando onda, só notão. Então vem estudar comigo. Suavidade? E eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra você, que ela foi muito pra mim, um momento de muita felicidade. Ó, um beijão no seu coração. Valeu, minha galera!